morte, nem a vida pode nos separar do amor de Deus. Quando ouvimos, ou melhor, quando declaramos, mais perto eu quero estar de ti, ó Deus. Ainda que seja dor, que me olha, isso é muito sério, meus irmãos. Tem crente que se o celular quebrar, já fala que Deus abandonou, já quer desistir de tudo. Isso é muito sério. Esse louvor ele mexe muito comigo, porque todas as vezes que eu ouço ele cantar, eu lembro quando eu estava no funeral do meu pai. E foi o dia mais marcante da minha vida, porque eu sofri tanto, meus irmãos, e não consegui derramar nenhuma lágrima, porque eu vi minha irmã desesperada, minha mãe desesperada, meu irmão sofrendo, e eu tentei ser forte e carregar a família toda nos braços, e isso me causou, pós-funeral, uma grande depressão, uma profunda depressão, a ponto de eu querer tirar minha própria vida. Depois eu vou contar esse testemunho para os irmãos. Mas foi uma coisa que marcou. Esse louvor ele marca a minha vida, porque nem isso conseguiu separar o amor que eu sinto por Deus. Vamos ler o livro de Jó, capítulo de número 42, versículo de número 12. Porque ele vive, posso ver no amanhã, porque ele vive, eu vou no seu início, pois o mesmo teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jutas de bois e 1.000 jumentas e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Késia, a terceira de Queren-Apuk. Louvado seja Deus. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glórias a Deus. Vocês me desculpem. Glórias a Deus, irmãos. Nós estamos lendo um texto que ele é muito conhecido. O livro de Jó, ele é um livro poético e um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada. Se você for parar para ler, florear os 40
capítulo que está no livro de Jó, você vai ver que Jó, ele está em uma situação mais destacante da Bíblia do Velho Testamento. A história de Jó é uma história muito apaixonante. Se você for ler, você não vai querer mais parar de continuar lendo capítulo após capítulo, porque a cada capítulo vem uma coisa muito integrante, ou melhor, uma coisa que nos deixa meio preocupados. Se não perdermos o discernimento do Espírito Santo para lermos esse livro, talvez a gente nem vai entender o contexto de toda essa história.
achamos que somos imbatíveis e queremos sair enfrentando todas as provas, queremos tomar lutas que às vezes nem é nossa. Isso não é um erro, meu irmão. Isso é como você realmente ama alguém e quer tomar prova daquela pessoa. Mas tem um conselho, toma cuidado, porque a Bíblia não fala saia enfrentando todo o mal. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. É do que parece ser mal, pastor, não é nem do mal. Parece ser mal, foge. Não queira bater de frente. Cuidado quando você ouve alguém falando, não tenha medo, pisa na cabeça da serpente. Cuidado. Cuidado onde você pisa, com o que você fala, o que você faz. Fugir daquilo que parece ser mal. Então a Bíblia não vai dizer só isso, ela continua dizendo que Jó era um homem tão rico que Jó possuía 14.000 ovelhas, 15.000 jumentos, 15.000 camelos e 1.000 juntas de bois. Se você for parar para pensar, Jó estava rico em todas as áreas. Jó não precisava mais de nada. A Bíblia ainda diz que tinha muitos funcionários ao seu serviço. E o que ele mandava fazer, eles faziam fielmente. Então Jó, ele possuía tudo que o ser humano precisa na terra. Fisicamente falando, Jó ele tinha camelos. E camelos naquela época eram animais que eram usados para uma viagem longa. Então se Jó precisasse de um lugar longe para o outro, ele não precisava pedir para ninguém, ele tinha muitos camelos. A Bíblia diz que Jó tinha muitos inumerados bois. Então Jó tinha todo o alimento sobre sua casa, não precisava de nada, não precisava pedir a ninguém. Jó tinha muitas ovelhas, então tinha com que se vestir. Jó não precisava pedir nada a ninguém. E Jó tinha muitas jumentas, era um transporte de curto caminho. Se você ia para uma terra pequena ou de um lugar curto, você usava os jumentinhos. Então Jó tinha tudo em sua casa. Só que a Bíblia agora vai encerrar falando das riquezas de Jó, com uma das maiores riquezas que o ser humano possui na terra. A Bíblia diz que Jó tinha uma família. Meu irmão, vou te falar uma coisa. Você pode ter um bom serviço, você pode ter inúmeros amigos, sua conta pode estar recheada, você pode vestir as melhores roupas de Cristo, mas se você não tiver uma família, você não tem. É por isso que a Bíblia diz: os casados cuidem de suas famílias. É o esposo honrar pela esposa, é a esposa honrar pelo esposo, é o pai honrar pelo filho que tem, é o filho honrar pelo pai que tem. Cuidado quando você amaldiçoa aquilo que Deus te entregou, pois é o maior bem que você tem sobre a terra. E vou dizer mais, é a maior inveja que Satanás tem de nós. Você sabia que se você quiser dinheiro, o diabo pode tirar? Mas pastor, ele disse para Jesus: se somente me prostrares e me adorares, tudo isso que você está vendo de novo, todas as riquezas, ele pode. Se você quiser fama, o diabo pode tirar. Se você quiser ser conhecido, milionário, se você quiser ser idolatrado, isso o diabo pode te dar. Mas se você quiser constituir uma família sobre a terra, isso ele não tem poder. Isso somente Deus pode dar. Então se você tem família com Deus que deu, cuide, valorize, agrade. Quando você fala, essa esposa fala demais, ela me irrita, eu não quero mais ela. Aí Deus está dizendo: foi eu que te dei. Cuidado com o que você está amaldiçoando. Aí você fala: esse homem, ele tira a minha paciência, ele faz o que eu não gosto. Eu falo para ele não fazer isso, ele faz. É teimoso, eu não quero mais ele. Aí Deus diz: cuidado, mas foi eu que te dei esse homem. Aí você fala: o meu filho bagunça demais, o meu filho não me obedece, o meu
A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não acrescenta dores. Então, se está causando uma dor, não é de Deus, não é bênção. Nem tudo que a gente acha que é bom é uma bênção. Para quem é solteiro, cuidado, que não é só porque é bonitinho que é uma bênção. Cuidado, que não é só porque ela se veste bem, canta bem, que é uma bênção. Saiba quem você está escolhendo. Tem quem fala: eu vou esperar a resposta de Deus. Meu irmão, aonde? Aonde que você viu na Bíblia Deus arrumando um casamento? Aonde? Aonde que você viu na Bíblia Deus revelando alguém para casar? Deus revelando a mulher para o homem? A única mulher que Deus deu para o homem foi Eva e deu errado. Então Deus não está nesse meio. Isso é uma coisa que você tem que assumir. Então cuidado para não falar: foi Deus que me deu. Quando eu era mais novo, pastor, eu via muito na igreja. Deus revelou que ela ia. Deus revelou que era Deus. Aí casava, dava 3 anos, separava. Aí dizia: o diabo entrou no meio. Não foi Deus. Foi Deus que nos ajuda. Cuidado que você escolhe. Cuidado que você compartilha. Porque é pecador. O cerrado. Lá em casa, eu e minha esposa temos um dilema. Que é: tá com raiva, mas não tem paz. Porque esse negócio de se separar não é até que a morte separa. Quer separar, pede para morrer. Porque vai ficar comigo até a morte. Foi escolha nossa, velho. Quando eu conheci minha esposa, eu vi de um relacionamento frustrado. Eu tinha noivado com uma moça e 2 meses que estava para a gente casar. Com 1 ano e 4 meses de namoro, a gente noivou. E após 2 meses de noivado, a gente foi no cartório e marcamos o casamento. E 2 meses antes do casamento, eu descobri que minha noiva tinha me traído. Então eu vi de um relacionamento frustrado. E ela também. Porque ela tinha morado junto com o rapaz, e o rapaz engravidou ela, e o menino nasceu, e o cara pulou fora. Então são 2 pessoas que estão frustradas. E após 1 ano a gente se conhece. E foi tão incrível que a gente se conheceu, namorou, noivou e casou em 4 meses. Foi tudo rápido. A gente se conheceu, já namorou, já noivou e já casou. E quando eu conheci minha esposa, ela não era evangélica. Ela nunca tinha ido à igreja. A igreja evangélica nunca tinha participado das coisas de Deus. E quando eu falei para minha família: eles estão namorando, eles falaram: glória a Deus. Ele é bom que não fica só funcionando. Aí eu falei: mas não é igreja. Então sai que é o diabo, sai que é nosso, não vai. Aí teve alguns amigos religiosos que disse: você orou, você jejuou, você falou para Deus ser ela mesma. Aí eu falei: não, porque eu não acredito nesse negócio que é de Deus. Eu acredito em 2 pessoas que têm o mesmo propósito. Aí coloca Deus no meio. E se Deus está no meio, nada vai fazer com que se separe. É por isso que você vê casais que um é da igreja e o outro é do mundo, mas já está 10, 20, 30 anos juntos. E jovens em casa, depois de 1 ano, já quer se separar, porque acham que é Deus. Não, se você chamar Deus para o seu relacionamento, aí viver um relacionamento a 3, você, Deus e sua esposa, aí sim Deus está no negócio. Mas se você ficar falando: Deus, revela que é minha esposa, revela que é meu esposo, está na hora de ter maturidade e assumir o que você escolhe, assumir o que você busca. Porque se Deus realmente você falar para você, talvez não seja o que você quer, mas quem está do seu lado foi Deus que te deu, foi Deus que separou. Não desiste obra do acaso. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. É culto com a família. Então vamos falar sobre família. Então nós temos isso lá em casa. Esse negócio de separar não é uma opção. Se tem alguma coisa que te incomoda, chega e conversa.
que Adão e Eva andavam nus, não falava só que eles andavam de espírito. Era o diálogo que deveria acontecer e não aconteceu. É por isso que Eva está sozinha quando está conversando com a serpente. Porque se Adão tivesse instruído ela de uma forma correta, talvez eles não teriam sido expulsos do jardim. Então por que muitos casais se separam? Não é porque o diabo está no meio. É porque existe a falta de diálogo. Existe a falta de você sentar com o marido, com a mulher, com o namorado, com o noivo e falar: eu não estou gostando disso. E do outro lado existe o ceder. Muitas vezes nós temos que ceder algo que não queremos fazer. Eu vou dizer uma coisa. Eu venho de uma raiz muito forte. Meu pai, meu avô, meu bisavô tinha aquela ignorância espúria dentro deles. E a gente vem com a linhagem que às vezes não queremos. E eu sou um cara que tem um pavio muito duro. E aí eu casei com uma mulher que é mimosa. Pensa numa mulher de raça. E muitas das vezes eu me falo. Muitas das vezes nós estamos em uma discussão no meio, ela está querendo discutir, eu viro as costas e ela fica com raiva. Mas por que não sai? Porque eu sei que se eu continuar, eu vou falar coisas que magoam ela. Então às vezes você tem que renunciar algumas coisas em sua vida quando você quer assumir uma família. Morar junto, meu irmão, é difícil, não é fácil. Deixa eu dar outro conselho para você que é jovem. E quando você está namorando, e quando você está noivo, é tudo mil maravilhas. Vocês demoram a se encontrar, e quando se encontra da saudade. Aí vem um beijo, e cuidado com o beijo. Aí vem a mão, e cuidado com a mão. Aí quando tem uma briga, vai cada um pro seu lado, e no outro dia está tudo certo. Mas quando você casa, às vezes está tanto tempo junto que já enjoa da casa do outro. Aí quando briga, não tem como separar, está morando na mesma casa. Aí tem que dormir com o adversário, com o adversário. E aí é perigoso. Então deixa eu dar um conselho para os casados agora. Quando você está vendo que o negócio está enjoado, quando você está vendo que já está desgastante, começa a planejar algo novo. Leva ela no shopping, leva ela no restaurante, leva ela numa praça. Se arruma todinha, mulher, quando o marido chega em casa, faz um jantar gostoso, faz uma surpresa para ele. Aí o marido leva flores, leva chocolate. Quando você inova o casamento, aí a vontade de separar some. Aí o desejo de divorciar some. Então Deus está dizendo com alguém aqui nessa noite: quando está enjoado, quando já está desgastado, não pense em separar. Pense em fazer uma coisa nova. Pense em trazer uma novidade. Pense em vestir uma roupa diferente. Pense em ir para um lugar diferente. Dá esses filhos para alguém cuidar. E tenha uma noite romântica com ele. Uma noite romântica com ela. Você está namorando o tempo todo. Quer dormir junto com o namorado. Quer dormir junto com a namorada. Mas quando casa, parece que o desejo some. O desejo acaba. E essa noite, traz esse desejo de volta. Essa paixão. Esse fogo que se tem por ela. Esse fogo que se tem por ele. Acende essa chama. Pastor, por que você está dizendo isso? Já você vai entender. Escute só. Aí quando Deus dá todo esse testemunho da vida de Jó, a Bíblia vai falar que os filhos da alva vai até o Senhor para o honrar. E quem está no meio deles? Satanás. Então perceba que lá no céu, Deus está coroando os filhos das almas. E o diabo está lá. Quem diz que Satanás está no inferno? Cantinho. O diabo está por aí, meus irmãos, andando, roubando, procurando a quem possa atacar. E Satanás, ele não anda só na terra, ele também anda nos céus. E você quer ver uma coisa que me irrita? É quando eu vejo alguém falando: Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou eu fazer aquilo. Eu falei: Senhor, se é o Senhor mesmo, confirma, meu irmão. Se você não tem a espiritualidade para conhecer a voz do Senhor,
ele sabe discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz da emoção e o que é a voz do diabo. Sabe discernir. Então cuidado quando é Deus que manda você fazer alguma coisa e você fica de teimoso falando, se é o Senhor mesmo que está falando. Quem é de Deus sabe ouvir a voz de Deus. Quanto tempo os pastores estão juntos? 25 anos juntos. Se o pastor falar lá atrás assim, ó, só não vai escutar a voz dele, sabe o que é? Vai falar, será que é meu esposo? Se é você mesmo, Gilmar, confirma isso. Não! Quem tem um relacionamento com Deus sabe ouvir a voz dele. Nós somos a noiva da igreja. E se não sabemos ouvir a voz do nosso noivo, alguma coisa está errada. Está precisando renovar as alianças com Deus. Então o diabo se apresenta lá no céu. E aí Deus vai ter um breve diálogo com o diabo, dizendo assim: de onde vem Satanás? E ele diz: eu venho te rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele não está te bobeira. Aí Deus, não é ele, é Deus, que já conhece os nossos corações e a intenção de Satanás, que vai dizer: observaste você. É por isso que eu vou repetir, afirmo a vocês, que em nenhum momento Deus está testando a Jó. Não é a Jó que Deus quer testar. Ele mesmo vai dizer: diz que você é o Jó, homem temente, homem íntegro, fiel e se desvia do mal. O diabo, por ira no seu coração, possuído por inveja, ele vai dizer: mas é claro, Senhor. Jó já adora porque tudo que ele quer o Senhor dá. Tudo que Jó precisa, o Senhor entrega até ele. Eu quero ver se o Senhor tocar nos pés de Jó, se ele vai continuar te adorando. E é aí que mora o poder. Deus fala: você viu você é Jó? E o diabo diz: tira dele para ver se realmente ele te serve. E agora eu vou perguntar para você, precisa me responder não. Se hoje Deus se encontrar com Satanás no céu e o diabo dizer: tira dele, tira dela aquilo que ele mais ama, aquilo que ele mais gosta, aquilo que ele demorou tanto para conquistar, eu quero ver se ele te adora. E aí? Será que eu e você continuaríamos indo para a igreja? Continuaríamos adorando a Deus? Porque a resposta do Senhor não foi não, isso não está em acordo, não. A resposta de Deus foi: vai e toque em tudo que ele possui, e você vai ver que ele vai continuar adorando. Aí vem Satanás sobre a terra, e de repente, meu irmão, Jó está na sua casa, e Jó jejuava pelos seus filhos e pelas suas filhas, Jó orava pela vida da sua esposa, Jó tinha uma vida e uma conduta maravilhosa com Deus, mas de repente ele estava talvez sentado, eu conjecturando em minha mente, em sua casa, e lá pensando como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, observando tudo que ele tem, quando vem um
sua mente e culpar a Deus. É por isso que o inferno não se alegra. Porque sabe qual é a função do inimigo? É causar desespero, é causar pânico, espanto. É por isso que quem está com Deus não pode se desesperar. Você pode chorar, ficar triste, chateado, nervoso, entristecido, mas pânico não pode fazer parte da sua vida. Porque quando você confia no Senhor, quando seus pés estão firmados na rocha, você entende que não era seu, era emprestado. E se Deus deu e Deus tirou, um propósito tem sobre toda essa circunstância. É por isso que Satanás não se alegra. É por isso que ele não está contente. Por quê, pastor? Qual é a função dele sobre a terra? João capítulo 10, versículo 10. O diabo, o inimigo vem, se não só para matar, para roubar, para destruir. Eu vou repetir para que você entenda. O inimigo, ele vem somente para matar. Para matar ou não tentou? Ele só vem para roubar. Tentou roubar ou não tentou? Ele só vem para destruir. Tentou destruir ou não tentou? Só que eu me alegro, porque o versículo não para aí. Jesus entra e diz: mas eu para que tenha vida e tenha vida com abundância, diz o Senhor. Perceba que quando Jesus Cristo vai para a cruz, muitos pregadores dizem que o inferno ele estava alegre comemorando. Não, o inferno estremeceu, meu irmão. É por isso que Pedro fala: Senhor, não vá para a cruz. Aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás. É por isso que quando ele estava pregado no madeiro, o ladrão que já estava na miséria, ele falou: se tu és mesmo filho de Deus, desce da cruz, aproveita, salva a sua vida e salva a nós também. Então o maior propósito do inferno era tirar Jesus da cruz. Não era crucificar Jesus. Isso era o desejo dos homens. Isso era o propósito de Deus. Mas no diabo não. Ele sabia que o maior perigo dele era Jesus pendurado no madeiro. Porque o propósito de Deus já estava se cumprindo. E os homens já estavam esquecendo quem Jesus era. Os homens já estavam entristecendo seu coração, achando que acabou por ali. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. É por isso que nós estamos aqui. Porque Jesus ressuscitou. Então, Jó se prostra
tem o poder de tocar nas coisas que Jó construiu. O inimigo teve o poder de tocar na saúde que Jó tinha, mas na sua alma ele não teve o poder de tocar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você participar do funeral, nunca vem na sua cabeça que foi o diabo que matou. Não, ele não tem esse poder. Somente de tocar na alma. É só o Senhor que tem poder de fazer isso. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Nem tudo que acontece na terra é da vontade de Deus. Nem tudo que acontece na terra é porque Deus quer. Mas tenha certeza de uma coisa, que tudo que acontece foi porque Deus permitiu. Tudo que acontece só acontece sob sua permissão. Então nem sempre Ele quer que você perca alguma coisa, mas às vezes Ele vai permitir você perder. Para quê? Para você entender que não era isso que vinha sua felicidade, não era dali que vinha sua força. Deus permite que Jó perca tudo que ele tem, para que ele entendesse que não eram seus filhos que o alegravam, não eram seus bens que faziam ele forte, mas era Deus, era Deus, era Deus, e sempre será Deus. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus tira tudo que Jó, Deus permite que Satanás tira tudo que Jó tinha, sim ou não? Sim ou não? Deus toca na vida de Jó, e Jó perde tudo que ele tem pela vontade de Deus, não, pela permissão de Deus, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Os irmãos estão comigo aqui ainda? Satanás vai tocar em tudo que Jó ama, sim ou não? E por que sua mulher continua viva? Tira os bens, tira os filhos, tira até os servos. Mas por que sua mulher continuou com vida? É por isso que eu estou falando, não foi testando Jó. Não foi um teste para dizer, será que Jó é bonzinho ou não? Será que Jó é herói ou vilão? Será que Jó realmente é temente ou não? Não. Deus estava querendo mostrar para Jó que não era aquilo que ele conquistou, que estava só nele. Não é aquilo que ele possuía que te trazia paz. Porque tem gente que acha que a paz está no dinheiro. Tem gente que acha que a felicidade está no namorado, no namorada. Não. Nunca case para ser feliz. Seja feliz para depois você casar. Casamento não é poço de felicidade. Casamento é feito para ser compartilhado. Aquilo que você já tem dentro de você. Se o diabo toma tudo que Jó ama, por que sua mulher não morreu? Será que realmente Jó amava ela de uma forma correta? Será que realmente Jó tinha por sua esposa o amor que Deus quer que tenhamos por nossas mulheres? A Bíblia diz, vós esposos, amais vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então você que é homem, você que é esposo, seu papel é amar sua esposa a ponto de entregar sua vida para ela. Seu papel é amar sua esposa de uma forma tão grande que você não pode deixar ela caída, deixar ela abandonada. Amai suas esposas como Cristo amou a igreja. Vós esposas, amai vossos esposos com submissão e obediência, como a igreja tem por Cristo. Pastor, então se ele falar do calor na boca obedecer, não. Para com esse negócio de entender que submissão é ficar embaixo. Submissão, meu irmão, é estar sob uma missão, é ser companheira, auxiliadora, é estar do lado. Isso é ser submissa. Não é o esposo falar e você obedecer, é você dialogar com ele, dizer, meu esposo, meu amado, realmente isso vai dar certo, realmente isso é o certo, mas se não for, ou se for, com você na sua decisão eu vou estar junto, eu não vou desistir, meu irmão. Isso é ser submissa ao esposo.
existe uma grande mulher. É ao lado de um grande homem. Está um grande homem. Um homem sozinho chega longe. Um homem com sua esposa chega mais longe ainda. Então talvez Jó não tinha esse amor por sua esposa. É por isso que quando ele está sobre as cinzas, se limpando com um caco de vidro, ou melhor, se coçando, porque Jó agora está com feridas expostas. A Bíblia diz que seu nariz é comido toda a cartilagem. Jó já não respirava mais como um homem comum. A Bíblia diz que Jó tem sonhos assombrosos, ou seja, nem dormir ele conseguia mais. E quando ele já está na miséria, a sua esposa chega até ele e diz: ainda adoraste esse Senhor Deus? Ainda tem prazeres de o adorar? Jó acabou. Só resta uma coisa para você: amaldiçoa teu Deus e morre. Aí muitas pessoas que vai pregar sobre isso vai dizer: essa mulher não é sábia, essa mulher não deveria estar do lado de Jó. Mas em nenhum momento na Bíblia você vai ver Jó estar ao lado daquela mulher depois que passou por aquilo. Não estou defendendo a mulher dizendo que ela está certa, mas você vê Jó talvez consolando ela pela perda dos seus filhos. Porque o pai, ele ama muito os seus filhos, mas só a mãe que Deus compara com o amor de Deus. Em nenhum momento na Bíblia você vê Jó com sua esposa o consolando, o abraçando. Jó segue sua vida. É por isso que a defesa dela é essa resposta. Talvez por não ser doutrinada pelo seu esposo, porque tem gente que é assim, quer evangelizar todo mundo, mas dentro da sua casa não se fala de Deus, não se fala de Bíblia. Então está na hora de ir em casa também fazermos nosso culto, também vivemos nosso evangelho. É sentar com a esposa e dizer: hoje não vamos assistir filme, hoje não vamos assistir série da Netflix, hoje nós vamos sentar e estudar a Bíblia. É sentar com seu filho, com sua esposa, com seu esposo e dizer: vamos falar um pouco de Deus, doutrinar também dentro de casa. Talvez isso não existia na vida de Jó. Se coloque de pé que eu vou encerrar, que a senhora já está subindo. Outro dia eu tentei essa história. Escute só. Jó perde seus bens, Jó perde sua saúde, e Jó cai quase perdendo a sua esposa. E o sacerdote da casa era Jó. Talvez ele tivesse feito o seu papel dentro de casa. Nessa hora sua esposa estava com ele dizendo: nós vamos estar juntos. Desiste não, Jó, eu estou com você. Mas a Bíblia só relata que Jó sacrificava pela vida de seus filhos. Em nenhum momento a Bíblia diz que Jó sacrificava por sua esposa. Meu irmão, eu não gosto de falar nada que está fora da Bíblia. Isso é um conjecturamento meu. Porque se você instrui o seu filho no caminho que ele deve andar, ele pode talvez nem querer mais ir para a igreja, mas por onde ele passar ele vai lembrar: minha mãe falou que não era para eu fazer isso, meu pai me ensinou o caminho correto. Jamais ele vai se esquecer dele. Se você instruir seu esposo, sua esposa da forma correta, embaixo da palavra, no momento de aflição, vai ser o primeiro que vai estar do seu lado, vai ser o primeiro que vai te apoiar, vai ser o primeiro que talvez nem queira concordar com você, mas vai dizer: eu estou contigo. Por quê? Porque eu amo? Não. Porque eu conheço? Não. Porque eu concordo? Não. Porque o mandamento da palavra de Deus está juntos, andar juntos. Pegue na mão do irmão que está do seu lado, diga para ele: ame mais, valorize